Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nessa aula nós vamos definir o ângulo limite e também vamos verificar em que situações ocorre a reflexão total dos raios de luz. Nós vamos considerar neste primeiro momento que o raio de luz atravessará do meio menos para o meio mais refringente, ou seja, do meio que possui menor índice de refração para o meio que possui maior índice de refração. Aqui nós definimos o meio 1 e o meio 2, ou seja, o índice de refração do meio 1 será menor que o índice de refração do meio 2, ok? Nós vamos analisar três situações diferentes. Na primeira delas, o raio incide com um ângulo de incidência igual a 0 graus. Lembrando que o ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio e a normal. Neste caso, o raio está sobre a normal. Para essa primeira situação, nós podemos determinar que o raio refratado será refratado da seguinte forma. Vocês observam que o raio refratado não sofreu nenhum desvio em relação ao raio incidente, ou seja, o ângulo de reflexão neste caso também vale zero. Agora, o ângulo de incidência pode ser maior que zero. Vamos imaginar o caso em que este ângulo é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Aqui vocês podem observar que o ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência. Isso porque, quando o raio passa do meio de menor índice de refração para o meio de maior índice de refração, a sua velocidade de propagação diminui e, por isso, o raio se aproxima da reta normal. Esse ângulo de incidência pode chegar a 90 graus, é o que nós temos aqui na terceira situação. Nesta situação, vocês também podem observar que o raio se aproxima da normal, ou seja, aqui também o ângulo de reflexão é menor que o ângulo de incidência, pelo mesmo motivo, porque quando o raio passa de um meio menos refringente para o meio mais refringente, a sua velocidade diminui. O que vocês podem observar nessas três situações é que à medida que eu aumento o ângulo de incidência, sendo o valor mínimo igual a 0 graus e o valor máximo igual a 90 graus, que o ângulo de refração também aumenta, porém este aumento é um aumento limitado. Nessa situação em que o ângulo de incidência incide com o ângulo de 90 graus, o ângulo de refração é um ângulo máximo que nós vamos chamar de ângulo L, que é o ângulo limite. Este ângulo limite depende tanto da cor da luz quanto dos meios de propagação, sendo que não há restrição à ocorrência da refração quando o raio de luz passa de um meio de menor refringência para o meio de maior refringência, ok? Aplicando a lei de Snell para o ângulo limite, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, que neste caso é 90 graus, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, que neste caso é o ângulo limite. Como o seno de 90 graus vale 1, nós podemos dizer que o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração do meio 1 sobre o índice de refração do meio 2. Reescrevendo essa equação para que ela seja aplicável a qualquer meio, o seno do ângulo limite será igual ao índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Imagine então o seguinte par de meios: o meio 1 com índice de refração igual a 1 e o meio 2 com índice de refração igual a 2, e um raio que se propaga de 1 para 2. Qual o valor do ângulo limite para este par de meios? Bom, o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Sendo assim, o seno de L será igual a 1, que é o índice de refração menor, sobre 2, que é o índice de refração maior. Sendo assim, o L vale 30 graus, porque o seno de 30 é igual a 1 sobre 2.
Na próxima aula, nós veremos uma situação inversa, quando o raio de luz atravessa do meio mais para o meio menos refringente. Daí, nós vamos definir o que é reflexão total. Não percam!